A Igreja Católica é uma das maiores e mais antigas instituições religiosas do mundo. Ela se baseia nos ensinamentos e na tradição do cristianismo, tendo como figura central Jesus Cristo. A Igreja Católica é liderada pelo Papa, considerado o sucessor de São Pedro, e tem sua sede no Vaticano, um pequeno estado independente localizado em Roma, na Itália. A história da Igreja Católica remonta aos tempos apostólicos, com os ensinamentos de Jesus Cristo e a formação da comunidade dos primeiros discípulos. Ao longo dos séculos, a Igreja passou por diversas transformações e se expandiu para diferentes partes do mundo, exercendo influência significativa na cultura, na política e na sociedade. A Igreja Católica tem uma estrutura hierárquica, com o Papa como chefe supremo, seguido pelos cardeais, bispos, padres e diáconos. Ela tem como base a Bíblia Sagrada, composta pelo Antigo e Novo Testamento, e também considera a tradição e os ensinamentos dos concílios ecumênicos como fontes de autoridade. A Igreja promove a fé, a moralidade e a caridade como pilares fundamentais de sua doutrina. Ela oferece sacramentos, como o batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem sacerdotal e o matrimônio, que são considerados canais de graça divina. Além disso, a Igreja Católica desempenha um papel importante na educação, na assistência social e na promoção da justiça social. Ela também tem uma rica tradição artística, com obras de arte, música e arquitetura inspiradas pela fé católica. No entanto, é importante ressaltar que a Igreja Católica também enfrentou desafios ao longo de sua história, como conflitos internos, escândalos e críticas externas. A Igreja continua a se adaptar e responder aos desafios do mundo moderno, mantendo sua missão de difundir a mensagem de Jesus Cristo e promover a paz, a justiça e a fraternidade entre todos os povos. A Igreja Católica oferece 7 sacramentos, que são considerados sinais visíveis e eficazes da graça de Deus. Esses sacramentos são: 1. Batismo. O batismo é o primeiro sacramento e marca o início da vida cristã. Por meio da água e da invocação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o batismo purifica o pecado original e concede a graça de se tornar um membro da Igreja. 2. Confirmação. A confirmação fortalece o batizado com o dom do Espírito Santo. Por meio da unção com o óleo do crisma e da imposição das mãos do bispo, o sacramento da confirmação aprofunda a ligação com a Igreja e capacita o fiel a ser um testemunho vivo da sua fé. 3. Eucaristia. A Eucaristia é o sacramento central da fé católica. Nela, o pão e o vinho são consagrados durante a missa, tornando-se o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Os fiéis recebem a Eucaristia como alimento espiritual, unindo-se a Cristo e à comunidade dos crentes. 4. Penitência ou confissão. O sacramento da penitência oferece o perdão dos pecados cometidos após o batismo. Por meio da confissão dos pecados a um sacerdote, o fiel expressa arrependimento e recebe a absolvição, experimentando a misericórdia de Deus. 5. Unção dos enfermos. Também conhecido como extrema unção, este sacramento é destinado aos doentes e moribundos. Através da unção com óleo sagrado e da oração do sacerdote, a pessoa recebe conforto espiritual, perdão dos pecados e, se for a vontade de Deus, a cura física. 6. Ordem sacerdotal. O sacramento da ordem sacerdotal confere a autoridade e a graça para o serviço ministerial na Igreja. Os homens ordenados como diáconos, padres e bispos são chamados a servir a comunidade, celebrar os sacramentos e pregar a palavra de Deus. 7. Matrimônio. O sacramento do matrimônio é a união sagrada entre um homem e uma mulher. Por meio da troca de votos e da bênção da Igreja, o casal recebe a graça para viver uma vida conjugal centrada no amor, na fidelidade e no compromisso mútuo. Esses sacramentos são considerados sinais visíveis da presença de Deus na vida dos fiéis, fortalecendo a fé e proporcionando a graça necessária para viver uma vida cristã plena. O sacramento central da fé católica é a Eucaristia. Durante a Eucaristia, o pão e o vinho são consagrados e se tornam o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Esse processo é conhecido como transubstanciação.
Durante a celebração da missa, o padre, agindo em nome de Cristo e da comunidade, realiza a consagração dos elementos eucarísticos. Ele pronuncia as palavras de Jesus na última ceia, quando ele disse: "Isto é o meu corpo", e "Isto é o meu sangue". Acredita-se que, através da ação do Espírito Santo, o pão e o vinho são transformados na substância do corpo e do sangue de Cristo, enquanto mantém sua aparência externa. Os fiéis participam da Eucaristia recebendo a hóstia consagrada, que é o corpo de Cristo, e o vinho consagrado, que é o sangue de Cristo. Essa participação na Eucaristia é considerada uma comunhão íntima com Jesus Cristo e com a comunidade dos crentes. A Eucaristia é considerada o sacramento mais sagrado e importante na fé católica, pois representa o sacrifício redentor de Jesus na cruz e a sua presença real e substancial na vida da Igreja. Ela fortalece a união dos fiéis com Cristo e uns com os outros, nutrindo espiritualmente e proporcionando a graça necessária para uma vida cristã plena. Durante a celebração da missa, os elementos eucarísticos consagrados são o pão e o vinho. O pão utilizado na Eucaristia é normalmente feito de trigo e é chamado de hóstia. O vinho é feito de uvas e é utilizado na forma líquida. Durante a consagração, o padre, agindo em nome de Cristo e da comunidade, pronuncia as palavras de Jesus na última ceia, quando ele disse: "Isto é o meu corpo", e "Isto é o meu sangue". Acredita-se que, através da ação do Espírito Santo, o pão e o vinho são transformados na substância do corpo e do sangue de Cristo, enquanto mantém sua aparência externa. Após a consagração, a hóstia consagrada, que é o corpo de Cristo, e o vinho consagrado, que é o sangue de Cristo, são oferecidos aos fiéis durante a comunhão. Os fiéis recebem a hóstia na boca ou nas mãos, e alguns também têm a oportunidade de receber o vinho consagrado diretamente do cálice, conforme as práticas litúrgicas da comunidade. Os elementos eucarísticos consagrados são considerados sagrados e são tratados com grande reverência e respeito pelos católicos. Eles são vistos como a presença real e substancial de Jesus Cristo na Eucaristia, fortalecendo a união dos fiéis com Cristo e com a comunidade dos crentes. Os elementos eucarísticos consagrados são tratados com reverência e respeito pelos católicos por causa da crença na presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Acredita-se que, durante a consagração, o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo, enquanto mantém sua aparência externa. Essa crença é conhecida como transubstanciação. Por essa razão, os católicos veem a Eucaristia como um momento em que eles podem ter uma comunhão íntima com Jesus Cristo. Receber a hóstia consagrada e o vinho consagrado é considerado um encontro pessoal e espiritual com o próprio Cristo. Além disso, os elementos eucarísticos consagrados são tratados com reverência e respeito porque eles representam o sacrifício redentor de Jesus na cruz. Na Eucaristia, os fiéis participam do memorial do sacrifício de Cristo e são alimentados espiritualmente com o seu corpo e sangue. A Igreja Católica ensina que os elementos eucarísticos consagrados devem ser tratados com cuidado e reverência, tanto durante a celebração da missa quanto fora dela. Eles são guardados em um local especial chamado de sacrário, que é um armário ou nicho onde a Eucaristia é reservada para a adoração dos fiéis. Os fiéis são incentivados a se aproximar da Eucaristia com humildade, reverência e devoção. Portanto, os elementos eucarísticos consagrados são tratados com reverência e respeito pelos católicos por causa da sua crença na presença real de Jesus Cristo na Eucaristia e pelo significado profundo desse sacramento em suas vidas espirituais. Na Igreja Católica, os elementos eucarísticos consagrados são guardados em um local especial chamado sacrário. O sacrário é um armário ou nicho que fica geralmente atrás do altar, na área chamada de presbitério, ou em um espaço reservado próximo ao altar. O sacrário é normalmente feito de metal, como ouro ou prata, e é adornado com símbolos religiosos. Ele é projetado para ser seguro e digno, pois guarda a Eucaristia, que é considerada a presença real de Jesus Cristo. Dentro do sacrário, os elementos eucarísticos consagrados são colocados em um recipiente especial chamado de cibório, que é uma espécie de cálice com tampa.
O cibório é mantido dentro do sacrário para que a Eucaristia esteja disponível para a comunhão dos fiéis durante a celebração da missa e também para ser levada aos doentes e aos que não puderam participar da missa. O sacrário é um lugar sagrado e, por isso, os católicos são incentivados a se aproximar dele com respeito e reverência. Ele é considerado um local de adoração, onde os fiéis podem fazer orações silenciosas e prestar homenagens a Jesus presente na Eucaristia. É importante ressaltar que a localização exata do sacrário pode variar de igreja para igreja, mas geralmente ele é posicionado de forma proeminente e visível para os fiéis.